Bom dia. Olá, bom dia, bom dia, bom dia, amigos, bom dia, igreja, bom dia, irmãos. Estamos mais uma vez aqui com Salmos 131, 132, 133. Hoje serão 3 salmos, são pequenos. Também não tem trabalho hoje, é mais fácil para falarmos mais à vontade. Eu não vou falar 1 hora, 20 minutos mais ou menos, ok? Mas que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos dê graça, que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, você que está assistindo, você que vai assistir, você é um escolhido de Deus. Amém? Vamos para o Salmo? Vem comigo. No Salmo 131 fala assim: Senhor, o meu coração não é orgulhoso, os meus olhos não são arrogantes. Lembra que eu dei o título dessa live de Como uma Criança. Então vamos ler os 3 salmos como se fôssemos uma criança. Vamos agir e pensar como se fôssemos uma criança. Então, Senhor, o meu coração não é orgulhoso, os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como uma criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Então, o que o salmista está se colocando como uma criança? E essa posição nossa de servos. Não sermos criança na ignorância, mas sermos criança no aprendizado. Sermos crianças de não termos maldade. Sermos crianças no entendimento de querer crescer, de querer aprender. Mas sermos criança também em obedecer, em seguir o caminho, em seguir a orientação, em colocar no Senhor a sua confiança. Só uma pequena, vou ler de novo, ok? Senhor, meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. Então as crianças não entram em grandes negócios, né? De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança. Então, se você quer viver tranquilo, se você quer viver em paz, seja como uma criança. Confie no Senhor. Uma criança, ela vai atravessar a rua. Se ela estiver com o pai, ou com a mãe, ou com alguém responsável, ela não olha se vem carro. Ela não olha se vem carro. Essa criança apenas atravessa. Porque quem vai direcioná-la é o pai, a mãe ou o responsável por ela. À medida que ela vai crescendo e que provavelmente ela vai andar sozinha, o pai fala, olha para um lado, olha para o outro. Eu lembro do pastor Cláudio Valadares, meu grande amigo pastor Cláudio, irmã Dalma, que uma vez ele contou que o Marco, filho dele, hoje é um doutor, né? Graças a Deus. E o Marco, o pastor, diz ele que ensinava, meu filho, olha para cima e para baixo, quer dizer, para cima na estrada e para baixo da estrada, né? E um dia ele foi atravessar a rua e foi atropelado, penso eu, qualquer coisa. Eu acho que ele foi atropelado, se eu não me engano, não quero mentir, mas acho que foi mais ou menos isso. Eu lembro do pastor contando essa história na igreja. E o pai dele falou, meu filho, eu não te ensinei que quando você for atravessar a rua, olha para cima e para baixo. Eu olhei, pai, para cima e para baixo. E atravessou. Então, a singeleza de ser criança. Ela obedeceu, mas pôs na confiança naquilo que o pai tinha falado. Ela simplesmente obedeceu. Ela olhou para cima e olhou para baixo e atravessou a rua e claramente foi atropelada. Mas nós devemos pôr no Senhor, como uma criança, toda a nossa confiança. Se o Senhor falar, olhar para cima e olhar para baixo, você vai olhar para cima, vai olhar para baixo e não vai ser atropelado. De certeza, se o pastor Cláudio ou a irmã Dalma estivesse junto com o Marco e ele olhasse para cima e para baixo, eles iriam dizer, filho, não atravessa, espera, olha para um lado e para o outro, para a direita ou para a esquerda, que é cima e baixo. Mas eles não estavam. Mas o nosso Pai eterno, o Senhor Deus, Ele está conosco. Ele está sempre conosco. Então, mesmo que você erre a direção, Ele vai te colocar na direção certa. Será que nós acertamos sempre? Nunca. Acho que nós nunca acertamos. Aquilo que fazemos bem é porque o Senhor nos direciona, é porque o Senhor nos abençoa. Então, quando nós temos a direção de Deus, quando nós colocamos inteiramente a nossa confiança no Senhor, nós podemos errar. Não devemos errar, mas se errarmos, o Senhor nos corrige e nos ensina, como fazemos com a criança. E ela cresce cheia de graça, cheia de sabedoria. Eu lembro essa semana, esses dias o Gustavo tem estado comigo, porque ainda está de férias, e ele tem estudado e tudo, e ele fica todo vaidoso por aprender alguma coisa, né? E ele falou assim, quando eu chegar na escola, a professora deles vai dizer, de onde vem tanta inteligência? Então, eu acho isso fantástico, porque essa criança é uma criança temente a Deus
E eu falei assim, você vai dizer, essa inteligência vem do Senhor. Porque nós devemos ensinar nossos filhos a pedir inteligência espiritual. Muitas vezes nós queremos que nossos filhos sejam doutores, mas nós não ensinamos eles a pedirem inteligência espiritual. E é muito importante que nossos filhos peçam ao Senhor, e nós também, possamos pedir ao Senhor inteligência espiritual. Principalmente nós que ensinamos, os professores, os missionários, os líderes, os pastores, as professoras de crianças, os professores de escola dominical, os obreiros, né? Vamos pedir inteligência espiritual para que eu leia algo, mas isso não possa sair da minha boca nem de mim mesmo, mas quando eu leio algo e possa transmitir algo para alguém, a inteligência espiritual do Senhor possa estar em mim e aquilo que eu falar possa tocar no coração de alguém. Para que a nossa língua seja cheia de sabedoria, porque a inteligência espiritual que o Senhor nos der não vai sair da nossa mente, mas vai sair do nosso coração, ok? Então é muito importante nós sermos como criança. A palavra lá em Mateus diz que se nós não formos como criança, nós não herdaremos o reino dos céus. É preciso ser como criança, obediente, seguir os passos do Senhor, confiar somente no Senhor, ser humilde, não ter maldade no nosso coração, né? Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Põe a sua esperança no Senhor. Tá difícil? Tá. Vai ficar mais difícil? Vai. Vai ser mais tribulação? Vai. Vai ser mais guerra? Vai. Vai ser mais enfermidade? Vai. Nós estamos vivendo o Apocalipse. E não adianta esconder isso de ninguém. Nós estamos vivendo os últimos dias. Praticamente todas as trombetas já foram tocadas. Falta pouca coisa. Tudo que Apocalipse fala praticamente já foi cumprido. Eu penso que só falta a última trombeta, o toque do Senhor, e nós subimos para a eternidade. Você está preparado para isso? Examine, pois, o homem a sua consciência, então coma desse pão e beba desse cálice. Examine você. Você está preparado para tomar o cálice da salvação? Você está preparado para sentar ao lado de Deus e ceiar com Ele? Você está preparado para receber a sua casa, que Jesus falou assim, eu vou preparar-vos lugar? E quando eu for preparar-vos lugar, eu voltarei e virei e vos levarei, para que onde eu estejais, vós também estejam. Seja como uma criança. Peça inteligência espiritual ao Senhor. Vamos para o Salmo 132, que diz assim, Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que enfrentou. Então, talvez quem tenha escrito esse salmo seja o escriba, né? Oséias, ou um dos outros salmistas, né? Porque aqui ele está falando sobre Davi. Então, Senhor, lembre-te de Davi. Eu vou depois, no final, fazer um resumo, falar cada salmo que foi escrito, mais ou menos isso. Vamos tirar 2, 3 dias para fazermos o resumo do salmo, que é importante nós aprendermos isso, ok? Então, Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó. Não entrarei na minha tenda, nem me deitarei no meu leito. Não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso Jacó. Então aqui o objetivo de Davi era construir uma casa para o Senhor. Então ele disse que enquanto ele não encontrasse um lugar para que o Senhor pudesse habitar, ele não iria entrar na sua tenda, não iria dormir, ele estava jejuando e orando e buscando ao Senhor. Soubemos que a arca estava em Efrata, mas nós a encontramos no campo de Jaar. Aqui ele estava falando sobre a arca, então ele queria trazer a arca era um símbolo da presença de Deus, ele precisava ter essa arca, então ele disse que ele não iria dormir enquanto não conseguisse de novo a arca do Senhor. Vamos para a habitação do Senhor, vamos adorá-lo diante do estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, e vem para o teu lugar de descanso, tu e a arca onde está o teu poder. Vistam-se de retidão os teus sacerdotes, canto de alegria os teus fiéis. Por amor ao teu servo Davi, não rejeites o teu ungido. Ó Senhor, o Senhor fez um juramento a Davi, um juramento firme que ele não revogará. Colocarei um dos seus descendentes no seu trono. Então foi uma promessa de Deus para Davi, né? É tão bom isso, né? Colocarei um de seus descendentes no seu trono. Muitos pastores, muitos ungidos nossos receberam essa bênção, né? Às vezes vai apresentar o filho ao Senhor quando nasce, né? E o Senhor faz essa promessa. Seu filho vai herdar. Eu lembro de um irmão lá na nossa igreja, e um pastor muito querido nosso, que já faleceu, e o Senhor prometeu que o filho dele iria ser
um bom pastor como ele. Mas esse filho passou por uma luta, por uma dificuldade muito grande, que eu não desejo que ninguém passe, quanto mais um filho de pastor. E infelizmente esse filho ele não foi para o mundo, ele trocou de igreja, mas ele é um servo. E eu acredito que essa promessa ainda continua sobre a vida dessa pessoa. E eu acredito que pode passar, mas ele deve ter 50 anos, por aí, nós somos mais ou menos da mesma idade. E a promessa de Deus ainda é sobre ele, porque a promessa de Deus não volta atrás. E eu acredito que ele será ainda um pastor. Ele pode ter 100 anos, que ainda será um pastor em nome de Jesus. Então, porque a promessa do Senhor não volta atrás. Não volta atrás. Nós podemos voltar, mas a promessa de Deus não volta. Então aqui o Senhor fez um juramento e disse que colocaria um dos descendentes de Davi no seu trono. Não disse qual, mas disse que seria um dos seus filhos iria herdar o seu trono, como nós sabemos da história que Salomão herdou o trono de Davi. Se os seus filhos forem fiéis, atenção, se os seus filhos forem fiéis à minha aliança e aos teus testemunhos que eu lhe ensino, também os filhos deles o sucederão no trono para sempre. Então toda geração iria suceder, né? Mas atenção, se for fiel. Muitas vezes as pessoas falam, o Senhor prometeu, isso não me deu. Mas sempre o Senhor fala, se você for fiel. Quando Jesus curava alguém, perdoava os pecados, ele disse, vai, não peques mais. Ele não disse, vai, peque 70 vezes 7 para pedir perdão 70 vezes 7. Não. Ele disse que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Ele não disse que nós devemos pecar 70 vezes 7. Então ele disse aqui a Davi que eu vou dar o seu trono se os seus filhos, se os seus netos, se os seus bisnetos forem fiéis a mim. O Senhor escolheu Sião com o desejo de fazê-la sua habitação. Este será o meu lugar de descanso para sempre. Aqui firmarei o meu trono, pois esse é o meu desejo. Abençoarei este lugar com fartura, e os seus pobres suprirei de pão. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus fiéis a celebrarão com grande alegria. Ali farei renascer o poder de Davi e farei brilhar a luz do meu ungido. Vestirei de vergonha os seus inimigos, mas nele habitará a sua coroa. Então são promessas de Deus. Da mesma forma, quando nós levamos o nosso filho à casa do Senhor pela primeira vez, geralmente com uma semana, nessa época eram 7 dias, às vezes com um mês, mas nós apresentamos as nossas crianças ao Senhor. E às vezes a pessoa se converte um pouco mais tarde, o filho já tem 5, 6 ou 7 anos, também é apresentada ao Senhor. E quando nós apresentamos essas crianças ao Senhor, elas são designadas pelos pais e pelo pastor, que será um servo e que será uma bênção. Então, essas crianças são abençoadas, a promessa de Deus, a unção de Deus sobre elas, mas se forem fiéis. A palavra diz, ensina o teu filho o caminho em que ele andar, antes que venham os maus dias e possais dizer, não tenho nele contentamento. Eu já vi pessoas que criaram os filhos na presença de Deus e quando os filhos chegaram à idade adulta se desviaram, hoje são drogados, hoje são prostitutos, hoje são macumbeiros, hoje são roqueiros. Roqueiro pode ser crente também, não há problema nenhum, tá bem? Estamos na era moderna, desde que você sirva ao único Deus, que você sirva ao único Senhor, que você aceite e confesse Jesus como seu Salvador. Vai e não peques mais, atenção a essa palavra. E os filhos se desviam, isso que importa. Quando o filho cresceu, o filho foi apresentado diante de Deus, o filho cresceu e se desviou. E o pai se torna culpado e vai buscar logo esse versículo. Mas o Senhor não falou que se eu ensinasse o meu filho o caminho que ele deve andar? O Senhor falou, você obedeceu, você ensinou, você está ensinando. Mas a partir da idade adulta, o seu filho é livre, ele tem livre-arbítrio, ele tem livre escolha para fazer o que ele quiser. Você cumpriu aquilo que você fez, você cumpriu o compromisso que você fez com o Senhor. Agora o problema é do seu filho. O seu filho é dono da salvação dele. Ele aceita ou não aceita, ele quer ir para o céu ou quer para o inferno. O problema é do seu filho, você ensinou. Entendeu? Então não carrega a culpa. Ensina o teu filho. Você jovem, você adolescente que está me assistindo, ouça os conselhos dos seus pais, ouça o conselho dos seus avós, dos seus tios, de quem quer que seja que esteja na presença de Deus. Eles têm bons conselhos para te dar. E se você andar nos caminhos do Senhor, se você for fiel, você vai assumir o trono dos seus pais.
Você vai ser um grande servo, uma grande serva. Então não perca tempo. Agora vamos para o finalzinho do Salmo, vamos para o último salmo desse dia, que é o 133, é um salmo que eu amo, adoro, gosto demais desse salmo. E fala assim: como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. O Senhor se agrada que a igreja viva em união. Muita gente lê esse salmo por ler. Como é bom e agradável. Oh, quão bom e agradável. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união e tal, e tal. Mas vira as costas, tá retalhando o irmão pelas costas. Fala na cara, com amor, com delicadeza, irmão. Eu já falei muito na cara, mas às vezes sem sabedoria, sem inteligência espiritual, e me arrependo. Todo mundo erra. Hoje nós devemos falar com mais delicadeza, devemos falar com mais calma, né, meu irmão? Assim, vamos orar antes, vamos jejuar antes, mas é bom que nós estejamos em união, é bom que a gente faça um almoço de vez em quando, almoçamos juntos, façamos um churrasco, um lanche, um convívio, é bom que a igreja esteja orando pelos outros, né? Que aquele irmão que está desviado, aquele irmão que não vai à igreja, aquele irmão que arrumou um trabalho e não consegue assistir os cultos, ore por ele, para que o Senhor abra uma porta de trabalho melhor. Eu, quando inicia abril, eu começo a ficar preocupado, começo a orar pelos irmãos, mas sabemos que aqui na ilha é difícil, nós temos que aceitar qualquer trabalho. Lógico que eu não, porque eu tenho meu trabalho, mas aqueles irmãos que trabalham por conta de outro, precisam aceitar horários, e quando é estrangeiro, eles põem sempre nos piores horários, né? Nós temos o nosso pastor aqui, que está trabalhando no hotel, ele trabalha 2 horários por dia, ele não consegue vir ao culto, mas ele está sempre em comunhão com os irmãos. Então é bom estarmos em união. O irmão não vê o culto, telefona, manda uma mensagem, está tudo bem. Quantas vezes os irmãos passam 15 dias, às vezes estão doentes em casa e ninguém sabe, porque ninguém liga. Ah, o pastor ligou, o irmão ligou para saber. Lá na igreja, né, eu sou missionária aqui em Porto Santo, e às vezes os irmãos chegam perto de mim: Rose, onde que está fulano? Rose, você falou com fulano? Gente, se você não tem o número do irmão, todo mundo tem rede social. É muito raro alguém não ter rede social. Lá na igreja acho que só tem um irmão que já tem 70 e tal anos que não tem rede social. Telefona, manda mensagem, vai a casa, pergunta. Não é só o obreiro, só o missionário, só o pastor que tem que estar ligando e tem que estar atrás dos irmãos. Você é responsável pelo seu irmão. Ovelha gera ovelha. Você precisa ajudar o seu pastor, o seu líder de grupo, o seu capitão de grupo. Não sei se ainda existe isso na Maranata, mas na minha época existia o capitão de grupo. Vamos atrás. Aqui o salmista fala como é agradável, como é suave, como é maravilhoso que os irmãos estejam em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermão, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção e dá vida para sempre. Esse texto, esse Salmo 133 é maravilhoso, né? Porque fala da unção, fala do óleo sendo derramado. Então, quando a igreja, ela preocupa estar junto, quando a igreja preocupa que os irmãos estejam juntos em união, em alegria, em amor, a igreja é ungida, a igreja é abençoada, é derramado o óleo, né? Quando a igreja está junto, é como o óleo precioso, um óleo de grande valor, derramado sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce sobre as orlas, que desce sobre as suas roupas. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes. O que é o orvalho de Hermon? Hermon era um monte muito alto, e ali as nuvens se condensavam. E quando não havia chuva, quando a terra estava seca, aquela nuvem condensada, aquele gelo derretia, e aquela água descia, e a agricultura tornava a brotar, aquele orvalho, né, trazia água, trazia hidratação para aquelas plantas, né? E ali trazia fruta, trazia alimento. Então, quando a igreja está unida em amor, junto com os irmãos, a igreja é ungida, a igreja é abençoada, a igreja produz fruto, a igreja não fica seca, a igreja não fica desidratada, mas ela é regada, como regada o vale de Hermon, o orvalho de Hermon. Nós recebemos essa unção e nós podemos produzir muitos frutos, nós podemos produzir alimento. Outro dia estávamos no culto e uma turista passou, ouviu o hino e ela
entrou e recebeu uma grande bênção. E é importante que de nós saia virtude. Né? Quando a mulher tocou nas orlas dos vestidos de Jesus, Jesus perguntou quem me tocou e ninguém falou nada. Alguém me tocou porque saiu virtude de mim. Está saindo virtude de você. Você está sendo regado pelo orvalho de Hermon. Você está sendo ungido com esse óleo precioso de Deus. Você está unido com a sua igreja, você ama o seu pastor, você ama o seu obreiro, você ama o seu líder de grupo, você ama o seu missionário, você ama os cantores, os instrumentistas da sua igreja, você ama o irmão que está na porta, você ama o irmão que limpa. Você já disse para o irmão assim, Deus te abençoe, eu gosto tanto de ti. O irmão prega, o irmão faz louvor, você já disse assim, que bênção, Deus te abençoe, que você continue fazendo isso mais. Então nós precisamos estar em união, como uma família, com amor, e nós vamos produzir muito fruto. Nós temos que ser como uma criança. Nós devemos pedir ao Senhor inteligência espiritual e sermos simples com a criança, sermos dados como uma criança, a seguir a orientação dos nossos pais. Nós devemos seguir a orientação de Deus, como as crianças seguem a orientação dos seus pais. Então, hoje nós lemos o Salmo 131, 132, 103. Fizemos 3 salmos, porque são salmos pequenos. Vamos continuar, estamos quase no final dos salmos. Já temos alguma direção de Deus para a próxima live. Eu, falo a verdade, queria dar um tempo, mas os irmãos têm pedido para eu continuar. E vamos estar orando nesse sentido, para que Deus confirme isso, se for da vontade do Senhor, para nós continuarmos ou não. Orem por mim, eu peço, porque não é fácil. Mas Deus sabe todas as coisas. E você não pode esquecer, você é impressão digital de Deus. E Deus te ama, e eu também te amo. Vamos orar? Senhor, abençoa as nossas vidas, abençoa os nossos corações, para que possamos ser como crianças, para que possamos andar nos teus caminhos, sermos ensinados nos teus caminhos. Abençoa os pais, os avós, os tios, os professores, ó Pai. Agora, quando vai iniciar o ano letivo, os diretores das escolas, o governo, que tem tantas decisões a tomar. Meu Deus, quando estamos nessa epidemia, seja feita a vontade do Senhor. Não deixe que eles tomem decisões que venham trazer enfermidade para as crianças, nem para os professores. Abençoa também os professores da escola dominical. Abençoa os pastores e missionários que ensinam a Tua palavra. Usa-nos com poder, com graça. Sejamos como criança, estejamos unidos como igreja fiel a Ti. Que possamos receber a unção do Teu Espírito Santo, possamos receber esse orvalho de Hermon, para que possamos produzir bastante fruto para a glória do nome do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amanhã estamos aqui com o Salmo 134. Que Deus dê graça e paz a Ti. Beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser.